Bem, Faz isso. O sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, ele nos permite entrar em locais que antes nós não tínhamos condições de entrar. e voltando ao tema, para a gente encerrar essa primeira parte da carta do livro de Filemon, a gente vê que a gente torna a repetir mais uma vez para vocês que nos acompanham, a casa de Filemon tem tudo que um escravo precisa. Aí a gente colocou alguns tópicos. E o que um escravo precisava era de alimento. E na casa de Filemon tinha. E é interessante observar que quando Paulo escreve a Filemon, Paulo escreve dizendo assim, ó, e a igreja que está na tua casa. Então a gente queria fazer algumas comparações. A casa de Filemon, a igreja que estava lá, Onésimo como um escravo que fugiu da casa da igreja. Só que na casa tem tudo que um escravo precisa. A primeira coisa que tem na casa que um escravo precisa era de alimento, de pão. Não faltava pão na casa de Filemon. Filemon era um homem abastado, tinha dinheiro, era um homem rico, tinha vários escravos. E Onésimo, por algum motivo, ele saiu da casa de Filemon. Mas a casa de Filemon era uma casa onde tinha pão, tinha alimento. E neste momento, esse vídeo que estamos fazendo é direcionado a você. Você que, quem sabe, por algum motivo se afastou da casa do Senhor, se afastou da igreja. Neste momento, a palavra é para você. De onde você saiu, de onde você deixou aquela alimentação, este momento é de alimentar a tua alma. Na casa de Filemon, na casa de Deus, na igreja tem pão, tem alimento para a tua vida, que é a palavra do Senhor. E só para colaborar, o próprio Jesus disse, eu sou o pão da vida, eu sou o pão descido do céu. E então, se os onésimos que estão nos acompanhando, pode ter muitos onésimos que quer sair da casa onde tem tudo o que ele precisa, o pão, o alimento espiritual, aquela substância que dá vida. Mas tem uma coisa interessante, que na casa de Filemon o escravo tinha direito de se vestir. Tinha direito de se vestir. Você já parou para pensar que quando os escravos eram recém-chegados em uma casa, você já parou para pensar em uma recepção de um escravo? E algumas casas poderia ser assim, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você não pode sentar. Tem algumas regras, Alguns parâmetros que você tem que obedecer aqui dentro dessa casa. Mas olha que coisa extraordinária que Cristo foi preparar. Dentro da casa que ele foi preparar, ele vai nos dar novas vestes. novas vestes. Vestes essa que não pode ser manchadas. E a gente precisa passar por um processo de purificação, de uma lavagem. O salmista Davi, ele sabia muito disso também, mas ele sabia que ele estava vestido de alguma veste por dentro, e ele disse, Senhor, quando ele pecou, ele disse, Senhor, lava-me, purifica-me e ficarei puro. Então, na casa de Onésimo tem pão, na casa de Onésimo tem vestes. na casa de Filemon, perdão, irmãos, na casa de Filemon tem pão, na casa de Filemon tem veste. Quem não se lembra do filho pródigo, que ele saiu e quando ele volta para a casa do pai, o pai diz assim, ó, traga a melhor roupa e vestiu. Quem sabe você se afastou, está sentindo fome como o filho pródigo, que queria se alimentar da comida dos porcos e se lembrava, na casa de meu pai tem pão para os trabalhadores. É interessante. E neste momento Deus fala ao teu coração. Deus está dizendo, na minha casa tem pão, tem um alimento. Na minha casa tem a melhor veste preparada para você. E o que é que você tem que fazer? Apenas se levantar e voltar para a casa do pai. E só para a gente já tá terminando esse vídeo, mas tem duas coisas ainda que a gente precisa dizer, é que na casa de Filemon os escravos eram tratados bem. Então a gente procurou algum motivo para ver qual é a realidade que Filemon, que Onésimo estava passando na sua mente em querer sair desse lugar. A motivação que ele teve de sair de um local desse, mesmo sendo escravo, mas tendo tudo isso, alimento, veste, bons tratos, o que é que Onésimo queria realmente? Eu acredito que Onésimo tinha uma sede por uma palavra chamada liberdade. E estava dentro da casa, porque na casa de Filemon tinha-se culto. E a gente encerra com o último tópico que a gente botou aqui,
que na casa de Filemon tem a presença de Deus. Tinha a presença de Deus, porque os cultos eram devocionais, tinham cultos diários. E ele participava onde havia liberdade. Isso. Porque Paulo disse uma vez, aonde o Espírito está na presença de Deus, há liberdade. E o próprio Jesus, ele disse, se vocês conhecerem o Filho do Homem, verdadeiramente vocês serão livres. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, a liberdade está aonde ele pensa que não está. Onésimo pensou que a liberdade que ele encontraria seria fugindo da casa do seu Senhor. Onésimo pensou que a verdadeira liberdade estava em fugir, mas realmente a verdadeira liberdade estava dentro da casa, estava no local onde ele estava, só que ele ainda não havia encontrado essa verdadeira liberdade. E não se lembra que com a carta a Filemon, ele vai falar de algumas pessoas que eram cooperadoras do apóstolo Paulo. Quando Paulo ainda escreve essa carta para Filemon, ele vai citar lá no final, depois a gente fala melhor, mas lá no final ele vai falar de Demas. Isso. Mas só que quando ele escreve novamente, parece, não me falha a memória, a segunda epístola a Timóteo, ele vai dizer que Demas desamparou ele. Por quê? No presente século. Demas, ele participou também. Demas, ele entrou também dentro da presença de Deus. E ele andou com um homem que abalou as estruturas do Império Romano. Então, Onésimo, ele pensou que a liberdade estava lá fora, mas só que a liberdade estava dentro da casa. E há uma diferença, porque a gente pensa que a gente está preso. O próprio Davi, ele disse que quando ele estava se sentindo assim, ele disse, se eu for para a direita, tu lá estás, se eu for para a esquerda, tu lá está, se eu for para cima, se eu for para o céu, se eu for para onde está. Ele se sentiu preso. Tu me cercas, ele disse, tu me cercas, Senhor. Mas é a vontade de Deus para a nossa vida. É porque a gente pensa que vai ter alimento lá fora, vai ter veste lá fora, vai ter bons tratos lá fora, vai ter a presença. Não. A presença de Deus só vai estar dentro de uma casa. Você precisa de uma casa, porque dentro de uma casa você tem uma proteção. Dentro de uma casa você tem um ombro amigo. Dentro de uma casa você tem um telhado espiritual. Como assim, irmão César? Você já parou para pensar que quando o Jesus está fazendo uma parábola, ele também fala de uma casa, ele diz assim, olha, vocês precisam fazer uma casa sobre a rocha. Então, a casa está bem firmada de Filemon, tem uma estrutura, e Onésimo fugiu sem nenhum motivo. Onésimo foi buscar algumas coisas fora da casa. Só que eu tenho certeza que a fuga de Onésimo, por ele ter fugido, se compara mais ou menos ao do filho pródigo. Pensou que lá teria sucesso, mas provavelmente sentiu fome, provavelmente sentiu frio por falta de veste, provavelmente foi maltratado lá fora e principalmente não tinha a presença de Deus. E muitas pessoas hoje se iludiram pensando que lá fora encontraria tudo isso e se encontra num estado vazio, sentindo falta do principal, que é a presença de Deus. Mas na casa de Deus, na casa de Filemon, tem tudo isso. E o convite para você é esse. Enquanto é tempo, volta para casa. E a gente encerrou, graças a Deus, essa palavra. A gente te convida a participar dos nossos vídeos, a se inscrever no nosso canal no YouTube e também a seguir a nossa fanpage no Instagram, que é Bíblia Produz Vida Oficial. Então segue lá o nosso irmão Caleb Farias, me segue e a gente está juntos rumo ao céu. Que Deus te abençoe e que na próxima aula que a gente vai falar, você participe. Participe. Que Deus abençoe a sua vida. Amém. Deus abençoe.